Olá pessoal, tudo bom? Pessoal, deixa eu só ajeitar um pouquinho aqui a câmera. Deixa eu ver aqui, melhorar. Pessoal, na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre a questão da educação formal e da educação não formal. Ambas a gente usa no nosso dia a dia, a gente já está mais habituado, porque a gente desde criança é condicionado a aprender através dos instrumentos que ela oferece. Já a outra é algo que muitas vezes passa despercebido, porque é tudo aquilo, todo aquele conhecimento que a gente adquire no nosso dia a dia, no nosso grupo social, no nosso cotidiano. A educação formal, pessoal, é aquela que a gente está habituado, que começa ali já nos primeiros anos de que você tem acesso à questão acadêmica, nos primeiros anos escolar, quando uma criança vai para a creche, né, vai ali para a escola e começa ali a ter o primeiro contato, né, com a questão escolar, com a formação, com é, a leitura, com a questão da escrita, tudo isso, né, chegando ao ensino fundamental, depois o médio, ensino superior, a universidade, o ensino técnico, aí depende da opção de cada um. Ou seja, todo aquele conhecimento que a gente adquire através de uma instituição que foi criada com essa função. Já o ensino não formal é tudo aquilo que a gente aprende no nosso dia a dia. É toda aquela bagagem de experiência que a gente carrega ao longo dos anos. A educação é uma formação muito importante, uma educação muito importante. Muitas vezes a gente consegue aprender muito, né, através das nossas experiências, das nossas vivências, das nossas experiências, né, de vida, da nossa convivência com os nossos grupos sociais, uma participação numa associação de bairro, uma participação no sindicato trabalhista, da participação no seu trabalho, numa empresa, na participação no partido político. Tudo isso são conhecimentos que a gente vai adquirindo e, apesar de não ter, de algumas instituições, feito uma igreja, feito uma associação, não ter como essa função pedagógica de oferecer formação e conhecimento escolar e acadêmica, você também aprende muito com ela, aprende muito com aquilo que se vive. E o autor no texto, ele tenta mostrar muito a importância dessa educação não formal. Inclusive, cita Paulo Freire, tem uma parte que ele fala sobre a questão da criança, né? A criança, ali nos seus primeiros contatos com os seres humanos, ele não tem uma formação intelectual, ele não reúne as condições ainda para absorver conhecimento de forma teórica. Então, a sua formação já nos primeiros contatos, ela é feita através do que ela vê, do exemplo, do que ela faz, do que ela vive. Então, essa educação não formal, ela é muito importante para a formação das crianças. Faz até uma crítica, o autor faz até uma crítica no modelo de cidade que vivemos, fala que a nossa geração foi uma geração que não se preocupou em criar cidades para a criança, a gente se preocupou muito com a gente se preocupou muito em fazer estacionamento, a gente se preocupou muito em fazer rodovias, em criar situações habitacionais, né, que nos favoreçam, mas a gente esqueceu que o mundo infantil, o mundo da criança é totalmente diferente e que essa formação da criança vivenciando as coisas na cidade, ela é muito importante para que a criança consiga ter ali nos seus primeiros passos uma formação, ela comece a formar os seus primeiros questão de comportamento, ela começa a formar ali as suas primeiras impressões. A criança, ela quer brincar o tempo todo. E a cidade hoje, ela não oferece esse suporte para a criança. E o autor fala que a gente é preciso repensar nisso, e é preciso criar cidades que também sejam como é que se diz, atrativa para a criança, que as crianças também tenham condições de conviver e aprender, né? As crianças hoje vivem muito isoladas de casa, quase não tem aquela convivência
antigamente que a gente tinha, e isso atrapalha muito na sua formação. Então, pessoal, a educação formal basicamente tudo aquilo que a gente, todo aquele conhecimento que a gente absorve, aquela formação que a gente tem através de instituições que foi formada para essa finalidade. E a educação não formal é tudo aquilo que a gente aprende com as nossas experiências, com as nossas convivências, né, do dia a dia, com o nosso cotidiano, as experiências que nós tivemos, as frustrações que nós tivemos, né, os trabalhos por onde nós passamos. Então, tudo isso vai reunir também uma bagagem de conhecimento que vai ser muito importante para qualquer ser humano. Uma pessoa que não consiga ter essa vivência, ela provavelmente vai ter muita dificuldade de se adaptar à sociedade, porque a gente não precisa apenas daquilo que a gente aprende nas escolas e nas universidades. A gente também precisa de exercer diariamente tudo aquilo que a gente aprende no nosso dia a dia, tudo aquilo que a gente aprende no nosso cotidiano. Tá certo, pessoal? Esse foi um resumo um pouco aí da questão da educação formal e não formal. O assunto é muito mais complexo do que a gente imagina e não tem como a gente fazer uma explanação maior numa aula de 6, 7 minutos, certo? Valeu, até a próxima.